Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 8, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Em tudo que faz é instável. Tiago está dizendo: olha, essa aflição, essa preocupação, essa angústia, esse medo, tudo isso tem um propósito, que é fazer com que você melhore, que é fazer com que você seja fortalecido. Considerem por motivo de grande alegria o fato de você passar por provação. O que é uma provação? É algo que acontece com a gente, que a gente muitas vezes não espera, é algo que nos pega de surpresa, é algo que nos incomoda, é algo que nos tira o sono, é algo que nos dá insônia, são situações que muitas vezes fogem ao nosso controle. Apesar de ser ruim, de ser amargo, de ser duro, de ser difícil, de ser chato, isso tem um objetivo, que é nos fazer amadurecer, ou melhor, ou então é nos fazer nos tornar pessoas firmes, fortes. Uma criança que sempre ouve sim da mãe e do pai, uma criança que tem tudo que pede para o pai e para a mãe, uma criança ou um jovem que não trabalha, que não ajuda em casa, que não tem controle, uma pessoa que não tem limite. O que acontece com esse tipo de gente? Sofre, porque não está acostumado a ouvir não, porque não está acostumado a ter alguns momentos de aperto. Não é fácil para o pai e para a mãe dizer para o filho: não, eu não posso dar isso para você, olha, nós não podemos fazer isso, olha, nós não podemos comer isso, eu não posso te dar esse tênis, eu não posso te dar essa roupa. É difícil para o pai e para a mãe dizer isso, mas é importante para o filho, porque isso amadurece. Isso trabalha no caráter, isso trabalha na formação da pessoa, queridos. As nossas lutas, as nossas dificuldades, elas têm um objetivo primaz, que é nos tornar fortes no Senhor. Pois vocês sabem que a luta, a dificuldade, a prova de sua fé produz o quê? Perseverança. Todo aquele momento que você enfrenta de dificuldade tem o objetivo de produzir fé e perseverança. Eu vou conseguir, eu vou atingir esse alvo. Eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar. Eu ainda não conquistei, mas eu vou conquistar. Tem um objetivo, irmãos. Tem um objetivo. E uma das coisas mais importantes em meio às tempestades da vida é nós entendermos que Deus está lá com a gente. Amém? Diga para o seu irmão: Deus está com você. Isso é muito importante, precisa ficar claro na sua cabeça hoje. Ontem no plantão de oração, o irmão Silvanir fez uma leitura sobre Jonas, e foi muito bacana. Porque Deus ele age sempre. Embora fujamos muitas vezes daquilo que Deus quer fazer na gente, Deus vai nos conduzir
para que possamos experimentar a vitória, mas muitas vezes, antes disso acontecer, é preciso vir o amargo da vida. Antigamente falava-se que remédio bom é remédio amargo, é verdade? Para quem é de uma certa idade para trás, vai saber que todos os remédios eram amargos, todos. Não tinha remédio com framboesa, açaí, sabor de picanha, não, era tudo amargo, mas tudo resolvia. E tem uma geração que acostumou com remédio amargo, com metiolate cardia. Acostumou essa geração? Não, filho. Se o pai passar um daqueles metiolate que arde, ele vai no conselho tutelar. Meu pai passou um metiolate que arde em mim, prende ele. Porque é uma geração que não está acostumada a sofrer. Mas eu quero falar hoje para filhos de Deus, homens e mulheres de Deus, que apesar das nossas lutas, Deus está conosco. Deus está na nossa vida. E é importante que nós possamos aprender a nos alegrar nos momentos difíceis. Quem de nós aqui, quantos de nós, se alegram nas provas? Você já teve a experiência de falar: Senhor, obrigado por essa situação. Deus, obrigado por esse amargo, obrigado por essa luta, porque do jeito que ela veio, ela vai passar. Irmãos, não é fácil dizer isso, mas é preciso, ou melhor, pode-se aprender a dizer isso. Você tem pedido sabedoria para Deus? Deus, me dá sabedoria para administrar essa situação, porque tem situações, irmãos, que são tão complicadas e que é preciso tanta sabedoria, tanto tato. Não é verdade? A vontade de você ir lá e resolver no braço, a vontade de você ir lá e resolver na força, mas é preciso ter sabedoria. Se o teu inimigo pedir para você andar 1 quilômetro, o que a palavra de Deus diz? Ande 2. Se ele pedir a tua capa, dá também a tua túnica. É pedir sabedoria para viver esse momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos de muita sabedoria. Eu preciso de sabedoria na minha vida, na minha existência, na minha casa. Eu preciso de sabedoria para continuar caminhando, porque tem hora. Você já teve vontade de chutar o balde? Quantos aqui já tiveram vontade de chutar o balde? Pode levantar a mão quem já teve. Que bom que não é tantos, né? De chutar o balde. Tem mulher olhando para o marido aí, por quê? Não, das coisas da vida, de situações, trabalho, não é verdade? Quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso. Já não pensou assim? E não é preciso pedir sabedoria, não, Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, por minha causa Ele vai se levantar. Nós podemos e precisamos, a partir dessa noite, irmãos, a exercitar a nossa fé. Nós podemos nessa noite ir tomar água da fonte verdadeira, porque muitas vezes o que nós estamos tomando não é a água da fonte verdadeira, nós estamos tomando água suja. É limpa, é cristalina, mas está contaminada. E o que tem de água, água cristalina, e o que tem de água límpida, contaminada. Mas existe uma água que, se nós tomarmos, nunca mais teremos sede. Qual é essa água? É Jesus. É dessa água que eu e você precisamos. Mas o texto ainda que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está lá em 2 Reis, capítulo 4.
E esse texto ele vai nos orientar sobre esse socorro que vem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Versículos de 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos, 2 filhos meus, como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa é a história de uma mulher, muitos aqui conhecem, viúva, perdeu o marido era um servo do Senhor, andava com o profeta, era um homem de bem, era um homem temente, mas Deus levou aquele homem, aquela mulher ficou viúva, e por quanto de que quem mantinha a casa era ele, ela cuidava dos filhos, ela trabalhava em casa, algumas dificuldades começaram a acontecer. Algumas lutas começaram a bater na porta daquela mulher, juntamente com seus filhos. Eu queria que você anotasse aí, se você está anotando, anote esse pensamento: a vida é feita de posicionamentos, decisões e atitudes. A vida é feita de posicionamentos, decisões e atitudes. E uma dessas ações que essa mulher é que ela foi buscar o profeta. Mas antes disso acontecer, algo precisou acontecer na vida dela. Ou seja, foi através dos problemas que ela pôde entender ou dar um passo a mais na vida. E os problemas, irmãos, eles são meios para que nós possamos crescer. Problemas são meios que Deus usa para que eu e você possamos amadurecer. O versículo 1 diz que uma mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu: olha, o meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora tem um credor que está querendo tomar os meus filhos e fazê-lo como escravos. De repente, uma família que serve a Deus, uma família que anda com o Senhor, uma família temente ao Senhor, uma família de princípios, sofre um baque. Aquela mulher perde o esposo. Aquela mulher começa a sentir as tempestades da vida baterem mais fortes. Mas é interessante, queridos, que nesse momento de crise, e são nos momentos de crise que a gente deixa de ser bebê,
a gente amadurece. São nos momentos de aflições que a gente para de ser bebê, ser criança, e a gente amadurece na fé. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Durante um tempo a gente é bebê espiritual. Durante um tempo a gente é carregado no colo. A mãe precisa dar o leitinho para o bebê durante vários meses, não é verdade? Durante vários anos. Mas chega uma hora que a gente deixa de ser bebê espiritual. Chega uma hora que a gente precisa aprender a caminhar e a parar de ficar chorando igual um bebê na fé. Uma das características de um bebê é que ele é egocêntrico. Bebês são egocêntricos. O que eles fazem quando eles não ganham o que querem? O que faz? Chora. Se a mãe não dá o leitinho, ele chora. Se a fralda está encharcada, o que ele faz? Hein, Alain? Chora. Ontem nós fomos lá e o Arthur já aprendeu isso direitinho. 19 dias, né? A fralda estava encharcada. Porque dentro da sua concepção, e ele está num processo, ainda tem muito tempo para acontecer, mas ele é egocêntrico. Tudo gira em torno dele. E muitas vezes nós, como cristãos, queremos ficar bebês na fé a vida toda. Deus, me dá isso, Senhor. Se o Senhor não der, eu também não quero. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a igreja. Ah, mas eu não quero saber, Senhor. Não quero. Não tem filho que faz assim? Você conhece algum? Você fez isso. E de repente aquela mulher está sentindo tudo isso na pele. E de repente essa mulher está sentindo que as coisas não estão indo do jeito que ela gostaria que fosse. Uma coisa interessante é que quando o marido dela morreu, ela herdou o que também? As dívidas. Então fala para o teu marido, quem está com esposa aí, fala para o teu esposo, eu vou te amar por toda a minha vida. Diz para o seu esposo, de todo o meu coração. Teu Deus será o meu Deus, tua família vai ser minha família, e as suas dívidas serão minhas dívidas. Ela herdou a dívida. Mas fala para ele, a tua herança será a minha herança. E ela herda uma dívida e agora ela tem que assumir a situação. E foi preciso que ela deixasse a zona de conforto, e isso aqui é muito bacana, viu, gente? Foi preciso que aquela mulher aprendesse a deixar a zona de conforto e tomar a atitude e procurar a Deus. A quem você está procurando nesses dias? Aquela mulher, apesar de tudo o que está acontecendo, ela vai procurar o Senhor. E naqueles dias o Senhor se revelava através de quem? Dos profetas. E ela vai procurar o profeta para uma solução do seu problema. E ela precisou passar por aquilo para aprender que a crise nos ensina as coisas que muitas vezes nós não vamos aprender de uma outra maneira. É somente através daquela situação que você vai aprender daquele jeito. De outra maneira, é muito provável que você não aprenda, porque muitas vezes nós não estamos nem aí. É preciso que a coisa aperte para o nosso lado, para a gente aprender as coisas.
Os problemas são os meios que Deus usa para nós crescermos também. Diga para o seu irmão: os problemas são os meios que Deus usa para nós crescermos também. Não é só problema não, mas principalmente. Versículo 2, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Coloca aí como tópico 2, o milagre depende de nossa entrega a Deus. Como é que eu posso te ajudar? O que você tem na tua casa? O que você tem que Deus pode usar para transformar a situação? E ela diz assim, nós somos craques nisso, a nossa autoestima é muito baixa. Eu não tenho nada não, eu só tenho lá um pouquinho de azeite. Só tem isso daqui de azeite. O que é que você tem para que eu possa transformar a sua luta em vitória? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Quando Deus quer mudar as coisas nas nossas vidas, irmãos, Ele não precisa de muito. O pouco já é suficiente. Mas é preciso entregar o pouco para Ele também. Olha, eu tenho um pouquinho de azeite lá em casa, é o que eu tenho. Talvez ela podia falar: olha, eu não tenho mais nada, não tem farinha, não tem arroz, não tem feijão, não tem cordeiro, não tem nada lá, acabou tudo, Senhor. Mas não, eu ainda tenho um pouquinho de azeite. Eu tenho lá uma vasilha com um pouco de azeite. O que é que você tem nessa noite que Deus possa usar, que Deus pode usar para transformar a tua luta em vitória? O que você tem na tua vida que Deus pode transformar a sua aflição em vitória? Mesmo que seja um pouquinho. Jesus estava com os discípulos e uma multidão cercou ele e ia atrás dele porque queria milagres. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em outro momento foi mais de 3.000. Mas ele fala: gente, os discípulos vêm: Senhor, manda eles embora, porque não tem aonde comer aqui, a cidade é muito longe, então é melhor despedir agora. Ele falou: não, deem vocês mesmos de comer a eles. Não, Senhor, nós não temos nada a não ser uns pãezinhos, uns peixinhos. Tem lá 5 porquinhos, um tucunaré e um pãozinho. E nem é nosso, é de um menino que a mãe mandou a lancheirinha para ele vir seguindo e ter um lanchinho. O mais sábio ali era o menino, que tinha lancheira com alimento. O que foi que Deus fez? O que Jesus fez com aqueles pãezinhos e peixinhos? Alimentou quantas pessoas, queridos? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com um pouquinho, Deus fez um montão. Dependeu da entrega. Eu fico pensando, imagina aquele menino com a lancheirinha, né? Da Pepa. E lá os peixinhos. E o pão. E o discípulo falou: ô menino, vem cá. Vem cá, ô Guilherme. Me dá a tua lancheira aí. Eu não, é minha. Me dá a tua lancheira, rapaz. Não vou dar porque a lancheira é minha. Aí começou a briga de Pedro com o moleque: me dá, senão eu vou te pegar. Pedro falando para ele: eu não dou. Eu que estou inventando a história, não foi assim, irmãos. Mas aquele menino fala: está aqui, a lancheirinha está aqui, pode levar. Uma criança conseguiu entender o reino de Deus, irmãos.
O milagre depende da nossa entrega. Depende da nossa entrega. Eu quero contar uma história para vocês. Eu não sei se é verdadeira, mas eu acredito que, se não for, foi bem contada. De um alpinista muito fera, muito experiente. Um homem que subia e descia os altos picos no mundo todo, inclusive o Everest. Um homem que era muito conceituado no meio dos esportes, mas um homem que não cria em Deus de forma alguma, um homem totalmente indiferente a Deus, na verdade um ateu. Diz a história que em uma das suas escaladas de rotina, algo que ele já tinha feito várias vezes, e aquele homem faz a escalada, algo simples, não era a montanha mais difícil, mas quando ele chega ao pico, ele começa a descer, aquela montanha acontece uma avalanche, e aquele homem despenca daquilo lá, com o cinto amarrado somente na cintura, e aquele homem fica pendurado, no entardecer, numa montanha congelada, e o sol vai se pondo, e o frio vai crescendo, aquele homem lá pendurado, e agora o que eu faço? E a noite chega, e aquele homem pendurado, e agora o que eu faço? Lá pelo comecinho da madrugada, aquele homem: Deus, você existe? Por favor, Deus, me ajuda, eu não quero morrer. Deus, se existe, se você existe, então agora é a hora de você me provar. Eu estou no bico do corvo e eu acho que eu vou morrer, Senhor, você vai me ajudar? E aquele homem ficou 1 hora, 2 horas fazendo a sua oração, e quando a madrugada entrou, já sem forças, a temperatura a muitos graus abaixo de zero, aquele homem já sem força, largado, ele ouve uma voz dizendo: corta a corda. Hã? Corta a corda. Não, não vou cortar a corda não, eu vou morrer. E a voz: corta a corda. Eu não vou cortar a corda. Se você é Deus, você me livra, mas a corda eu não corto. Corta a corda. Não, eu não vou cortar. E diz a história que pela manhã, o helicóptero procurando aquele homem, diz que encontraram um homem pendurado, morto, congelado, a 2 metros de altura do chão. Era só cortar a corda, o chão já estava bem ali, mas ele não estava enxergando. E quantas das vezes nós não somos assim, irmãos? A gente não entrega para Deus, a gente entrega, mas tira da mão de Deus, a gente entrega, mas puxa de volta para a gente. O livramento que você está precisando hoje depende da sua entrega para Deus. Ponto final. Mostre para Deus o pouco que você tem. Esse pouco que você tem já vai ser o suficiente para a grande virada. Mas é preciso cortar a corda. Às vezes tem pessoas que ficam presas à família, pessoas que ficam presas ao dinheiro, ficam presas à posição, ficam presas a cargo social, e a coisa está ficando cada vez mais difícil, a pessoa não se entrega. Querido, se você quer servir a Deus, aprenda a confiar nele e em mais ninguém. Versículo 3: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. A primeira pergunta que ele faz é: o que você tem? Eu tenho um pouquinho de óleo.
Mas no versículo 3, na parte A, Eliseu diz: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos. Quem são os vizinhos, irmãos? São pessoas que moram próximas. São pessoas que estão mais próximas da gente do que muitas vezes os nossos familiares, que os nossos irmãos. Agora você imagine se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os vizinhos. Pronto, moiou. Que ele está falando: vá na casa do teu vizinho e peça para ele te emprestar vasilhas. O profeta está dizendo isso porque Deus pode usar pessoas para te abençoar. E muitas vezes nós somos tão egoístas que nós, não, eu vou dar um jeito. Que vai dar um jeito o quê? Você precisa de alguém para te ajudar. Desce do salto, desce do pedestal, diga: não, eu estou precisando de ajuda. Vizinho, você tem aí uma panela para me emprestar? Já pensou Deus falando para você: Cado, vai no teu vizinho e pega uma panela? Já pensou? Pede algo para o teu vizinho que eu estou mandando você pedir. Para aquele vizinho que às vezes você diz que é chato porque ele não gosta que você coloque o carro debaixo da sombra da árvore dele. Para aquele vizinho que tem lá o papagaio que fala mais do que o homem da cobra. Que tem um cachorro que late a noite inteira. Vá nos teus vizinhos e peça para emprestar vasilhas. Irmão, se aquela mulher não tivesse relacionamento com os seus vizinhos, talvez ela não iria ver o milagre acontecer. Nós precisamos de gente para nos abençoar, para nos ajudar. Diga para o seu irmão: eu preciso de você. A gente precisa um do outro, irmãos. Às vezes aquela pessoa que você menos espera, vai ser ela que Deus vai usar. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Tenham paz para com todos. E essa é uma verdade muito bacana que a Bíblia está ensinando para a gente. A pessoa mais próxima da gente, quem que é? Os nossos vizinhos. Se um dia o ladrão pular lá a cerca de elétrica e você ouvir um barulho estranho, liga para a polícia, mas liga para o teu vizinho também. Nós precisamos aprender, irmãos, que Deus quer usar pessoas para nos abençoar. Para que o milagre aconteça na minha e na sua vida, Deus pode fazer a gente depender de alguém. E não tem nada demais se isso acontecer. Não tem nada demais da gente ser ajudado por alguém, ou depois ajudar alguém. É por isso que Jesus falou: olha, é melhor dar do que receber. É por isso que Jesus falou: é melhor servir do que ser servido. E aquela mulher estava aprendendo que o milagre iria acontecer, mas Deus iria usar pessoas próximas para que acontecesse. Deus estava trabalhando para que ela pudesse entender que o outro é importante no processo. Outra coisa bacana é que o milagre, ele é tamanho, ele é proporcional à nossa fé. Ele diz: vá até os vizinhos e peça vasilhas emprestadas, mas peça muitas vasilhas.
Pega bastante vasilha, o máximo que você puder. E eu fico pensando, já pensou se aquela mulher, se ela fosse até o mercado e comprasse 10 caixas d'água de 1.000 litros cada uma, e falasse, eu preciso de 10 caixas d'água de 1.000 litros, amanhã ou depois de amanhã eu venho te pagar. Sabe quantos 1.000 litros de azeite ela ia ter? 10.000. Pega o máximo de vasilha que você puder. E às vezes nós temos uma modéstia, né, nas coisas de Deus. Não, esse pouquinho aqui está bom, Senhor, obrigado, viu? E Deus está querendo derramar abundância. A Bíblia fala que Deus quer derramar chuva sem medida, a chuva fora de tempo, a chuva serôdia. E a gente fica com uma miséria espiritual. E Deus quer fazer grandes coisas. Peça muitas vasilhas, porque a fonte do milagre é inesgotável. Às vezes você está achando que Deus quer fazer aquilo dali que você quer que Ele faça, e Deus está falando, eu não quero fazer isso só, vou fazer mais. É por isso, irmãos, que é preciso, é importante estar preparado para o milagre. Às vezes você ora por um milagre, mas você não está preparado. Nós já vivemos experiências assim com pessoas, pastor, já falei isso aqui, vou falar um monte de vezes, ora, porque essa coisa da gente vir andando para a igreja é tão difícil, a gente tem 3 filhos, aí Deus vai dar um carro novo, ou dar um carro melhor, a pessoa nunca mais aparece na igreja, porque agora é melhor ir para as águas claras, porque agora é melhor ir para o náutico. Mas enquanto estava a pé, ficava na cabeça do pastor, 6 horas, é os irmãos, é os crentes 6 horas, 6 horas. A fonte é inesgotável, mas preciso estar preparado para receber a bênção. Existem bênçãos na vida de algumas pessoas que se transformam em maldição, porque não sabe administrar. Mas o profeta está dizendo, vá aos vizinhos, pegue muitas vasilhas, pegue bastante vasilha, porque Deus está pronto para fazer um milagre na tua vida. E quantas das vezes a gente não chega na igreja, a gente não vê irmãos que chegam na igreja totalmente destruídos, totalmente desanimados, totalmente sem vontade de nada, porque ainda não entendeu ou não começou a viver aquilo que Deus quer fazer na vida, porque não consegue enxergar as verdades de Deus. Irmãos, nós temos aqui na igreja, que isso sirva como alerta, como um puxão de orelha, como você quiser entender, aí é com você. Aos sábados nós temos aqui um plantão de oração. Sabe o que a gente faz aos sábados aqui às 17 horas? A gente está semeando. Nós estamos semeando. Quem vem está semeando. A Bíblia diz que aquele que semeia muito vai colher. Quem semeia pouco vai colher. E quem não semeia nada não vai colher nada. Não vai colher nada. Pastor, quer dizer que é só se eu vier orar na igreja? Não, você deve orar na sua casa. É por isso que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que vem em segredo vai te ouvir. Se você precisa de um milagre, ore, busque a Deus. É tempo de clamar a Deus, é tempo de se achegar a Deus, é tempo de demonstrar, Senhor, eu preciso de você. É tempo de começar a aprender com Deus, para quando o milagre acontecer, você ter estrutura para receber mais bênçãos ainda, e você se tornar uma fonte de água viva a jorrar. Aquele que beber da água que eu lhe dou, nunca mais vai ter sede, ao contrário, vai se tornar uma fonte de rios.
uma fonte que não vai parar nunca, uma fonte inesgotável. Aí você sai da posição de uma pessoa que está para se tornar escravo, e você se torna agora, você passa a se tornar o remidor, o libertador, aquele que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, porque foi para isso que o Senhor Jesus morreu por nós, para que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Vocês vão emprestar a muitos, mas não vão pegar emprestado de ninguém. Vocês vão estar por cabeça e não por cauda. Mas muitas vezes, antes de tudo isso acontecer, a gente passa por provação. E às vezes eu fico, essa noite em especial, mas em outras noites também, e eu vou orar, já mais de noite, já meio que de madrugada, pedindo para Deus esclarecer tudo aquilo que eu preciso entender. E tem coisas que eu não vou entender. Mas uma coisa o Senhor tem falado ao meu coração: você está comigo. Se você está comigo, então está tudo bem. Você confia em mim? Se você confia em mim, então está tudo bem. Você crê na minha palavra, Túlio? Se você crê na minha palavra, Túlio, então está tudo bem. Fique em paz. Qual é o milagre que você está precisando hoje? O que você tem para Deus usar para se transformar em milagre? Será que não está na hora de você pedir ajuda para os seus vizinhos, para os seus irmãos, para os seus amigos? Será que você não pode pegar vasilhas espirituais emprestadas para o azeite que Deus quer derramar na tua vida? Porque enquanto você andar na autossuficiência, você pode ir mais rápido, mas não vai mais longe. Quem anda sozinho, tem uma canção do Asaf Borba que diz: quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Aí ele coloca na música um texto bíblico: pois temos aprendido que é melhor serem dois do que um. O socorro vem de Deus, irmãos. O socorro vem de Deus. O socorro para amanhã vem de Deus. Vocês se lembram que eu preguei semana passada aqui? Sobre o pão nosso? Foi isso, não foi? Pão nosso? Tinha uma mesa aqui enorme, cheia de pães da ceia. O pão de amanhã está pronto já. A massa já está pronta. Deus já vai colocar no forno para te entregar quentinho amanhã. O socorro de amanhã está preparado já. Deixa o Senhor agir na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua empresa. Deixa o Senhor fazer. Para de confiar em homens, para de confiar em coisas que não vão te levar a lugar algum. Espere em Deus, confie em Deus, e Ele vai fazer. Talvez você esteja num conflito muito grande, mas será que isso é verdade? Será que se eu confiar, Deus vai fazer? Porque até agora Ele não fez. Não fez porque talvez você não tenha deixado Ele fazer. Mas de uma coisa eu sei para a minha vida: Deus vai fazer. Eu sei que se você confiar na sua vida ao Senhor, Ele também vai fazer.
Fique em paz, vai acontecer. Às vezes eu já vou encerrar, e eu falo: Deus, ainda faltam 4 semestres, Senhor. Faltam 4 semestres para acabar aquele negócio. Ele confia, porque a porta que eu abri ninguém vai fechar. E eu sei que daqui a 2 anos começa uma nova fase na minha vida. Mas eu estou falando da minha vida e da sua vida. O que você está esperando? Pelo que você está orando? O que está precisando acontecer?